Olá, ouvintes. Estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. No programa de hoje, a gente tem várias perguntas que eu acho que são bem interessantes e também acho boa ideia a gente responder, né? Aliás, se você quiser fazer as suas perguntas, é só entrar no foradocorpo.com, né? E tenha paciência, porque eu estou trabalhando e respondendo tudo que eu posso. Então, não fica pensando que eu esqueço, né? Moisés não está respondendo. Isso aqui é um sistema, na verdade, né? Porque funciona assim: você faz a sua pergunta, nós lemos a pergunta, não é isso? Aí essas perguntas, na verdade, elas vão ficando organizadas, que você pode ver no foradocorpo.com, é um ranking, é uma classificação. Então, aquelas que têm mais votos ficam acima e eu vou respondendo, né? E aí tem uma turma aí que se reúne num dia da semana e coloca na internet as respostas. Mas não é tão simples assim não, porque o pessoal do SEC tem várias atividades e são e são todos voluntários, né? Então, se um dia você quiser participar do SEC, você vai descobrir que a gente não faz só isso, né? Nós fazemos o programa de rádio, respondendo as perguntas, fazemos programa de TV, nós temos palestras. Então, a mesma turma que, por exemplo, que faz a edição do vídeo ou de rádio, também vai para palestras no Rio, Santa Catarina, Uberaba, Jundiaí, São Paulo. A turma fica ali naquela batalha danada, né? Então são muitas atividades. A turma vai para São Damião também para trabalhar lá, que a gente tem um projeto maravilhoso que você pode participar e conhecer. Nós não paramos, né? Mas a gente vai fazendo tudo numa sequência, senão a gente não consegue, né? Aí você vai falar: cadê o Quito Mosquito? Então, o Quito Mosquito tem duas pessoas que fazem, né, esse trabalho, mas elas também fazem outras atividades, né? Até porque no SEC eu coloquei uma vez que é importante que você consiga ter vários campos de ação, né? Então, nós carregamos pedras, a turma é incentivada a pintar, a fazer artesanato, a participar de horta, a participar do plantio de árvores, né, a fazer caminhadas, fazer passeios ciclísticos, tem todas as partes, a fazer as construções que a gente está fazendo lá, como um lago, quer dizer que na verdade será um reservatório imenso de 1 milhão de litros de água, um outro lago já está sendo feito, um condomínio italiano também está sendo construído, e tudo isso demanda tempo e demanda também uma vontade imensa, né, de produzir alguma coisa para um mundo melhor. Aí você pode nos ajudar e vai entender que a vida é assim, é apenas um caminho, a gente vai construindo, né? Para no dia que a gente tiver que entregar o corpo físico, a gente vai falar: nossa, eu acho que eu fiz alguma coisa. É sempre assim, acho que fiz alguma coisa, porque, na verdade, as grandes construções, elas demandam muito esforço, né? E algumas pessoas conseguem escrever um livro muito bom e fica, né, para que outros aproveitem, aprendam, pensem, questionem. Então isso é muito legal, né? Mas olha só, isso aqui já apareceu e eu creio que eu vou responder de novo. Você não se assuste se a mesma pergunta aparecer. Mas é que as pessoas têm o direito, sim, eu me comprometi que eu responderia com a máxima boa vontade, porque isso faz parte do nosso trabalho, né? Faz parte da nossa vida. Dúvidas sobre a destruição da consciência. Isso já virou uma história comprida que eu respondi, né? A pessoa diz assim: olá Moisés, estou voltando nesse assunto já tão falado por você, porque estou com umas dúvidas e você já falou em seus vídeos que podemos perguntar. Bem, como você já disse, se estivermos no centro de uma explosão atômica, perderemos nossos corpos astral e mental, e com isso a consciência deixaria de existir. Mas não existe outros corpos ainda mais sutis depois do mental?
Outra dúvida: se o nosso planeta fosse atingido por um asteroide ou algo do tipo, todos aqui não deixariam de existir, já que o impacto de um grande corpo celeste equivale a milhares de bombas atômicas? Ou se houvesse qualquer outro tipo de evento natural que se equiparasse a uma explosão atômica, todos deixariam de existir? Na minha opinião, acho que devem haver outros veículos de manifestação da consciência. O que você pensa sobre isso? Já teve alguma experiência que comprove ou levante a questão que existe algo depois do corpo mental? Grato pela sua ajuda e esclarecimento. Poxa, que bom você... Olha, eu penso uma coisa sobre as perguntas colocadas, que é assim, algumas pessoas ficam muito chateadas, né, quando você faz uma afirmação ou coloca um questionamento. E eu mesmo, muitas vezes, quando eu era bem jovem, alguém falava alguma coisa, eu ficava imensamente chateado, né? E é o que eu estou agora conversando aqui com essa pessoa que, com toda a educação, coloca a sua dúvida, diz no que ela acredita, né? Mas permite que eu e talvez outras pessoas possamos também nos manifestar. Eu vejo que através do relacionamento nós podemos crescer juntos. Deixar de pensar que nós vamos fazer um caminho e no fim da história nós vamos estar lá no pódio, né? Então, não funciona assim a vida. A gente passa por ela, um belo dia você entrega o corpo e a história acabou. Isso é a perda do veículo físico, que é um veículo muito denso. Mas a questão que você coloca aqui é assim: se existe outros veículos além do veículo mental. Deixa eu te explicar uma coisa. Em todas as experiências que eu tenho tido, e olha que já vai aí um número bem razoável de anos trabalhando, né? São 58 anos, mais ou menos, né, de experiências espirituais, pesquisando. Eu penso que uma coisa importante, e que talvez eu tenha aprendido isso com pessoas que eram mais velhas do que eu, né? E que diziam: olha, não é uma questão de você ter razão, é a questão do que é verdade. E a verdade também é relativa, né? Então, não falaram a frase assim do jeito que eu estou colocando. Eu fui entendendo isso através dos relacionamentos, né? Com meus questionamentos, escrevendo muito, rabiscando muito papel. É isso. Então, na experiência que eu tenho tido, quais foram as experiências? Primeiro, o corpo físico é uma experiência para mim. Por quê? Porque você tem a chance de fazer um monte de coisas com ele. Você pode ter muito sofrimento, podem acontecer coisas desagradáveis, mas eu penso que pela determinação e pela vontade a gente realiza muita coisa. Pode não conseguir chegar no nível muito alto, porque você talvez não tenha condições, ou sejam financeiras, ou seja apoio emocional, né? Tem a família, tem o local onde você nasceu, tem tudo. Mas a determinação ajuda a gente a resolver muitas questões, né? E principalmente produzir coisas que valham a pena. Bom, considero o corpo físico um primeiro veículo. Considero o corpo astral um segundo. Falei, o corpo físico um primeiro veículo, o corpo astral um segundo veículo e o corpo mental um terceiro veículo. Ter uma experiência de projeção astral, eu já acho que é uma coisa impressionante para a maioria das pessoas, porque não é todo mundo que consegue, né? Quando eu digo uma experiência de projeção astral, é você deitar ou não, né? Apenas relaxar e sair do veículo físico, a consciência transita para o veículo astral e você, com toda lucidez e clareza, pode enxergar os ambientes, pode ter experiências, pode aprender, né? Pode questionar. Então, eu vejo que isso já não é tão simples. Agora, ter uma experiência em corpo mental te dá uma amplitude muito grande. Então, esses são coisas que eu coloco, né? Que se você tem um corpo físico de 60 quilos, né? Ele tem uma densidade. A densidade que você vai ter num veículo de astral, ela pode ser por volta de 5.000 vezes menor do que o veículo físico. E no veículo mental, ela pode chegar a 100.000 vezes menos. Isso
é por conta das experiências que eu tenho, né? Aí você vai falar, e se você estiver errado? Não, se eu estiver errado, nós juntos podemos rever, né, esses questionamentos que você coloca aqui são importantes e falar, então vamos ver o melhor caminho. Não é uma questão de eu ter razão. Eu não estou falando esses números à toa, né? Eu estou falando pelas experiências que eu tenho, pelo que eu vejo. É um contexto bastante longo, né? A experiência espiritual, ela não é igual a uma experiência de laboratório na qual você, através da metodologia da ciência, você faz alguma coisa, outra pessoa também faz. Porque existe um fator variável que é muito importante, que é cada um de nós. São 7 bilhões e talvez 200 mil habitantes no planeta Terra em corpo físico. A nossa questão é assim, quantas pessoas conseguem fazer projeções astrais lúcidas? Quando eu digo lúcidas, não é você ter uma experiência na infância que foi fragmentada, que foi 2 segundos, 3 segundos, simplesmente daí você nunca mais tem nada. É você começar a buscar, né? E essa busca levar você a ter o controle desse tipo de atividade, de comportamento, né? Comportamento tanto físico quanto espiritual, e de repente você fala, puxa, eu estou conseguindo fazer, né? Esse conseguir fazer, ele te dá uma dimensão muito diferente, né? Do que simplesmente ter tido uma experiência única que muitas vezes a gente nem liga, nem dá importância. Até o corpo mental, eu tive experiências, mas as minhas experiências se estenderam a inúmeras. Assim, eu não faço uma observação em projeção astral e aquilo já é verdade. Quando um evento acontece, aí eu faço uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu faço anotações e vou tentando descobrir se existem coisas que eu não estou enxergando. Por que se existem coisas que eu não estou enxergando? Porque nós somos limitados, esse universo ele é imenso. Então, eu posso cometer erros? Claro que eu posso. Qualquer um nesse planeta, por mais sábio que seja, vai cometer erros, porque nós estamos aqui encravados no planeta Terra, né? Dentro de um veículo físico, com todos os sentidos encravados nesse veículo físico e querendo falar sobre a verdade universal. Não, esse aprendizado é o teu percurso, você vai crescendo, crescendo. Um dia você vai descobrir que algumas coisas são bem diferentes do que você tinha questionado e aprendido. A experiência que eu tenho em corpo mental me indicou, e não foi só por mim, através do trabalho que eu faço com amparadores espirituais, acreditando que a vida vale a pena, que tudo que a gente faz tem que ter um sentido, não é simplesmente fazer. Mas você faz aquilo e depois você fala assim, agora tá, eu estou fazendo isso por mim, outras pessoas podem se beneficiar. Se podem se beneficiar, vamos lá. Esse conhecimento ele tem que ser passado, entregue para outros. Não tem aquela coisa de ter poder, né? Porque quando a pessoa consegue fazer uma única projeção astral, ela fica num estado de euforia imensa, vira um projetor deslumbrado, contando para o mundo inteiro, né? E depois ele acaba não tendo nunca mais nenhuma experiência, porque isso é um impulso, né? Que às vezes é muito pequeno, que eu já falei, você vai ter uma projeção astral de 3, 4 segundos, mas a lucidez naquele momento foi muito alta, pronto. Você já virou poderoso. Não funciona assim, não, né? Esse caminho é um caminho para você fazer com tranquilidade. Vai andando, descobre que a tua velocidade não pode ser ansiosa, né? Velocidade ansiosa, você já quer chegar lá na frente, atropelando tudo que está aqui. Não funciona. Bom, a experiência em corpo mental, ela me indicou isso porque eu fui tendo várias situações em que eu percebi que a ameaça era extrema. Então, saindo fora do planeta, você fala, nossa, que maravilha, eu estou fora do planeta, eu estou vendo a Lua de perto, eu estou flutuando sobre a Lua, eu estou em Marte, eu estou flutuando sobre a superfície de Marte, vendo um monte de coisas. Você vai ver mesmo, mas veja, para você chegar nesse ponto, né, é uma questão de você se burilar muito para limpar o teu aparelho psíquico emocional de todos aqueles
medos, aquelas, sabe? A gente quer fazer as coisas na dimensão astral e carregando com a gente todo tipo de medo, que eu acho que é o principal fator que impede as pessoas de terem clarividência, projeções astrais lúcidas, né? Poderem ter atividades espirituais com mais clareza. Então, no corpo mental e no corpo astral, depois de muito pesquisar, isso aí não apareceu para mim porque eu estava pesquisando isso, não, né? É assim, saindo fora do planeta, de repente eu percebi que ao me aproximar de determinadas localidades, o meu corpo astral, por exemplo, ele era esticado, mas ele não era esticado assim, de forma boba, não. A coisa era muito potente. Eu falei, nossa, se eu continuar aqui, esse corpo astral pode ser, né, pode ter um problema aí de destruição. Aí você vai falar, mas então o corpo astral pode ser destruído assim? Olha, as experiências que eu fiz, elas sempre foram experiências muito... assim, eu fui fazendo projeções astrais, eu não tinha para quem perguntar, né? Eu tinha que anotar, né? E eu até já relatei que eu era jovem, né? Quando você é jovem, você quer saber mais coisa. Eu queria olhar dentro de uma parede, eu queria ir no fundo do mar, essas coisas você vai fazendo. E eu deixei inúmeras cartas para os meus pais, apenas que elas não têm resquício, porque, puxa vida, fazemos 50 anos isso, né? Mais 50 anos, então... eu anotava lá, olha, estou fazendo tal experiência, se eu não voltar para o corpo, olha só a minha cabeça de adolescente, né? Depois eu continuei escrevendo porque eu fui tendo experiências maiores. Então você se aproxima do núcleo da galáxia. Isso há 45, 50 anos atrás, eu coloquei numa anotação que aquilo era um buraco negro. Eu usei, inclusive, essa palavra, buraco negro, porque é o que parece mesmo, não é uma invenção. Então é um negócio imenso e você não consegue se aproximar muito não, porque ela te suga com uma tal potência que você acha que acabou a história. Só que nessas experiências que eu fiz, os meus amparadores espirituais, consciências que eu respeito muito e que às vezes as pessoas falam, poxa, você está alucinando, isso acontece, não acontece? Olha, todos têm o direito de opinar, até de me avaliar, será que o Moisés está certo ou está errado? Eu mesmo me submeti a um teste de personalidade, né, para ver se tinha alguma coisa que eu precisava consertar ou ajustar, né? Eu fiz um monte de coisas na minha vida para poder dizer, olha, eu errei, não estou certo não. Senão a gente fica naquela de querer ter razão, mas aconteceu nessas experiências de o corpo astral começar, você começa a sentir, olha, uma aceleração dos chakras. Você começa a entrar em estado vibracional potentíssimo. É como se você quisesse fugir daquilo. Aí você sente que o teu corpo está começando a ser esticado como um chiclete. Estou falando de chiclete, mas é para você entender melhor, né? Mas de forma muito lenta, mas com uma potência muito alta. Parece que alguma coisa muito pesada, muito forte está te segurando e está te tracionando. Não o suficiente para que você vá, mas a sensação é uma sensação terrível, né? Você fala, nossa, não dá para ir não. E aí, essas experiências eu fui na conversa com os meus amparadores, eles disseram isso. Falaram, olha, vai haver destruição do corpo astral e do corpo mental também. Forças muito grandes, elas desorganizam a gente. Só que a gente não quer aceitar. Nós viemos com aquela ideia errônea de que a alma é infinita, sabe, nunca vai ser destruída. Tudo que existe no universo, que foi construído de alguma forma, pode ser destruído, sim, né? Então, se a Terra sofrer explosões atômicas, me fala onde nós vamos ficar? Flutuando no ar? Não funciona assim. Com todas as crenças que nós temos, nós perdemos a noção de tudo. Quanto da população da Terra acreditam nisso que eu estou falando? Em projeções astrais lúcidas, quantos se dedicam com afinco para sair do corpo, não importa o que aconteça, vou fazer todos os dias, né? Vou conseguir, vou praticar. É esforço, é muito esforço.
Esse é o esforço da vida para mim. E a vida, ela é algo muito importante. Então, quando você faz as suas colocações aqui, acho muito bom que você fez isso. A tua pergunta tomou todo o programa de hoje, né? Mas ela é maravilhosa, muito bem colocada, né? Você está de parabéns, né? Porque eu acho que é assim que a gente cresce. Mas até onde eu fui, né? No corpo mental, e com a percepção de que não existe mais nenhum veículo depois, foi onde eu cheguei à conclusão. Aí você vai falar, mas você pode estar errado. Sim, eu posso estar errado. Mas olha só, quando a gente aprende espiritualidade, a gente aprende que entre o corpo físico e o corpo astral existem inúmeros veículos. O que eu pude constatar é que depois do corpo físico, você não tem nenhum veículo de manifestação da consciência. O que você vai ter é uma cola, que é o duplo etérico, né, que tem vários níveis. Aí sim, você vai falar, então tem vários níveis. Sim, ele tem vários níveis, né? Para ele colar no corpo físico e colar no corpo astral, ele tem que ter níveis de densidade diferentes para fazer, né, essa acoplagem. Do veículo astral para o veículo mental é a mesma coisa, você vai ter vários níveis, porque você tem vários chakras, são várias energias. Então a gente acaba... isso é minha opinião, eu posso estar errado também, mistificando um pouco coisas que a gente não quer que terminem. Eu não gostaria mesmo, a gente não quer saber nunca que o mundo vai acabar e a gente vai acabar junto com ele. O que a gente quer é a continuidade, né? A continuidade é aquela coisa do espírito de preservação, né? Do desejo de preservação que a gente tem. E eu acredito, por tudo que eu já aprendi até agora, pode ser até que eu saia dessa vida e as oportunidades que eu estou tendo são essas que você está me dando de fazer essa pergunta. E não seja isso, mas eu penso até hoje, até agora, né, que é exatamente isso que acontece com os veículos. Eles podem ser destruídos, sim, né, e depois do corpo mental... o que liga o corpo mental a alguma coisa que a gente quer que ligue, né, não funciona desse jeito. Eu acho que a nossa estrutura de corpo mental, ela é muito ampla, ela aporta a consciência, que é uma organização energética, que ela não é assim, o corpo astral é a consciência, o corpo mental é a consciência. Nesse momento eu estou no corpo físico, eu tenho essa organização energética está aqui. Quando eu desabilito o corpo físico, no sono, ela transita para o veículo mais próximo e fica no corpo astral, por exemplo. Ela continua em atividade, ela não para a atividade. E ela pode ter atividade no corpo mental. Se ela não tiver nenhum dos três veículos, ela não tem como se manifestar. Por isso, talvez que tenhamos colocado veículos de manifestação da consciência. Ufa! Eu agradeço a vocês por todas essas perguntas. Deixa eu dizer uma coisa, o nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, o Amigos do SEC aguarda você. Entra no Amigos do SEC lá para conversar com o pessoal, né? E nós temos também no Facebook o Quito Mosquito, né? Isso é legal para você fazer relacionamento. Nós temos que nos relacionar com a intenção sempre de fazer esse mundo melhor. Isso de verdade está muito claro para mim. Então, o nosso telefone é o 5904-2116, anota aí, 5904-2116, www.centrodeestudos.org, e se você quiser fazer, né, atendimento psicanalítico, né, ou psicológico, é só ligar no 5904-2116. Nós vamos trabalhar juntos, você vai saber muita coisa sobre você, e a nossa vida, ela sempre melhora quando nós nos conhecemos e fazemos o caminho da evolução. Nos encontramos no próximo programa.